Salve galerinha, eu sou o Professor Wagner e este é o canal da Luz Aulas e neste vídeo vamos falar sobre espelhos esféricos. Vamos fazer o estudo quantitativo deste tipo de espelho. Vamos lembrar como formamos a imagem em um espelho côncavo. Nós temos que todo raio que sai paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. E todo raio que passa pelo foco, chega ao espelho, passando pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. A imagem se forma no encontro dos raios refletidos. Então nós temos os raios incidentes na cor laranja e os raios refletidos na cor amarela. Repara que a mudança na cor é simplesmente para ficar mais didático, é evidente, o objeto é meio rosinha. Então, tá lá a imagem invertida. Quais são as características deste estudo? Então, eu ainda deixei aqui que esse espelho tem o comportamento semelhante ao de uma colher. Se você tiver uma colher bem polida e colocar ela distante do seu rosto, você vai ver essa imagem invertida. A distância do objeto ao espelho, que às vezes aparece no enunciado dos problemas, distância do objeto ao vértice do espelho, é representado pela letra P, enquanto a distância da imagem ao espelho é representado por P'. P, posição do objeto, P', posição da imagem, e F é a própria distância focal do espelho. Alguns exercícios colocam raio de curvatura, o foco é metade do raio de curvatura. Está aí a equação de Gauss, que nós utilizaremos nessa aula. 1 sobre F, 1 sobre a distância focal, igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre posição do objeto mais 1 sobre posição da imagem. Para guardar, você pode pensar que uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha. Já disse o significado de cada uma dessas coisas, vamos prosseguir. Como há espelhos côncavos e convexos, nós precisamos de convenção de sinais para o foco. E isso vai valer inclusive para lentes. Se nós tivermos raios convergentes, o foco é positivo. Repara, no espelho côncavo, o raio converge na direção do foco, foco positivo. Já se divergir na direção do foco, que é o caso do espelho convexo, foco negativo. Para as lentes vai valer a mesma coisa. A lente convergente tem foco positivo e a lente divergente tem foco negativo. Aqui é da esquerda para a direita a propagação dos raios de luz, não da direita para a esquerda, como está escrito. Nós precisaremos também de sinais para a posição da imagem, porque repare no espelho convexo. Todo raio que sai paralelo reflete na direção do foco. E todo raio que vai na direção do foco reflete paralelo ao eixo principal. Os raios refletidos em amarelo não vão se encontrar. Então, nós precisaremos prolongar os raios refletidos. Tirei o raio que estava indo na direção do foco só para ficar mais claro que eu estou pegando só o raio refletido amarelo e vou mudar a cor do raiozinho branco para que fique em amarelo. A imagem se forma no prolongamento dos raios refletidos. Quando a imagem se forma no prolongamento destes raios, a imagem é virtual. Quando a imagem se forma no encontro direto dos raios refletidos, como foi o caso do primeiro exemplo da primeira formação de imagens desta aula, a imagem é real. Então, qual vai ser a convenção? Se a imagem for real, a posição da imagem é positiva, P' positivo, enquanto se a imagem for virtual, P' negativo. Então, posição da imagem positiva, imagem real. Distância focal positiva, espelho côncavo. Essas são as convenções para a equação de Gauss. Vamos a um exemplo. Suponha que, na figura ao lado, a distância focal do espelho côncavo seja 10 centímetros e que o objeto esteja situado a uma distância P igual a 60 centímetros do vértice do espelho. Usando a equação dos espelhos esféricos, determine a distância P'
da imagem ao espelho. E tendo em vista o resultado encontrado na questão A, você conclui que a imagem é real ou virtual. 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', equação dos espelhos esféricos, equação de Gauss, substituindo 10, que é a distância focal, 60, que é a posição do objeto. Eu passo esse 60 que estava somando do lado de cá, passo para o outro lado negativo, ou então simplesmente subtrairia menos 1 sobre 60 dos dois lados. Nós temos aqui uma subtração de frações de denominadores diferentes, nós fazemos o MMC. O MMC de 10 de 60 é o próprio 60, porque o 60 é múltiplo de 10. Aqui a gente usa aquela coisa de divide pelo de baixo, então 60, que foi o mínimo múltiplo comum que nós encontramos, divide por 10, 6 multiplica pelo de cima. 60 divide pelo de baixo, dá 1, multiplica pelo de cima, dá 1. 6 menos 1, 5. 5 sobre 60 igual a 1 sobre p'. Agora nós podemos multiplicar cruzado, fazer como nós fazíamos regras de 3. 5 multiplica o p', 1 multiplica 60. O 5 está multiplicando, passa dividindo, p', 60 dividido por 5, 12 centímetros é a posição da nossa imagem. Como a posição da imagem é positiva, nós determinamos que essa imagem é real. É claro que se você já soubesse a formação, se você tivesse utilizado a formação de imagens, raio que sai paralelo, passa pelo foco, raio que passa pelo foco, reflete paralelo, nós encontraríamos a imagem invertida. E no encontro direto dos raios refletidos, nós também poderíamos concluir que a imagem é real a partir da construção do diagrama de raios. Mas o exercício pedia para chegar a essa conclusão a partir do resultado encontrado. Aqui eu também poderia acrescentar p' positivo, por isso a imagem é real. Mais um exemplo. Um objeto é colocado sobre o eixo de um espelho convexo. O gráfico abaixo representa, respectivamente, as abscissas P e P' do objeto e de sua imagem, ambas em relação ao vértice do espelho. Qual é a distância focal desse espelho em centímetros? Então, repara, no eixo Y desse gráfico, nós temos a posição do objeto e no eixo X a posição da imagem. Quando o objeto está a 10 centímetros, a imagem se forma a menos 5 centímetros. Imagem virtual. Espelhos convexos só formam imagens virtuais, inclusive. 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Basta substituir os valores. Repara que está aqui o meu p', menos 5. Só que a gente sabe que quando a gente tem um número positivo dividido por um número negativo, fica negativo. Então eu simplesmente troquei o sinal. MMC de 10 e 5 é o próprio número 10. A gente faz a mesma coisa, divide pelo de baixo. 10 por 10 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 1, menos 2. 1 sobre f igual a menos 1 sobre 10. Multiplicando cruzado, nós vamos encontrar que menos f igual a 10. Multiplicamos por menos 1 dos dois lados. O foco é igual a menos 10 centímetros. O espelho é convexo, por isso o foco é negativo. O último tópico dessa aula é a ampliação ou aumento transversal linear, que nada mais é do que uma razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Se nós tivermos um objeto de 10 centímetros e a altura da imagem possui 20 centímetros, então 20, que é a imagem, dividido por 10, que é o objeto, nós chegamos no número 2. Ou seja, a imagem tem o dobro do tamanho do objeto. É sempre desta forma.
Podemos provar geometricamente, não farei nessa aula, que essa proporção também será menos P' dividido por P. E a partir da junção da equação de Gauss com esta expressão, nós chegamos nesta A igual a F dividido por F menos P. É bastante útil A igual a F, F menos P, porque muitas vezes nós sabemos onde nós colocamos o objeto e qual é a distância focal deste objeto. Então, sem precisar saber onde a imagem está, nós conseguimos saber qual será o aumento. Quando a pessoa coloca o rosto próximo ao espelho, nós podemos saber qual é essa distância da pessoa ao espelho, e o F é uma característica geométrica. Então, nós chegamos a uma expressão para o aumento em função das características que nós já sabemos. Vamos a um exemplo disso, mas antes vou deixar anotado aqui o que nós sabemos. F, distância focal, P, posição do objeto, P', posição da imagem, e tamanho da imagem, O, tamanho do objeto. E mais uma informação bastante importante. Toda imagem real é invertida e apenas as imagens reais podem ser projetadas. Ainda nesse slide, nós temos que o sinal negativo dos termos representa apenas a orientação da imagem, que pode ser direita ou invertida. Quando eu digo isso, eu estou querendo falar que se o aumento for negativo, se eu chegar a um aumento A igual a menos 2, não é que a imagem fica invertida. Não. Muitas vezes as pessoas olham para o A igual a menos 2 e pensam que a imagem é 2 vezes menor. Não, a imagem é 2 vezes maior, só que ela é invertida em relação ao objeto. Então, ampliação negativa significa que a imagem está invertida. Da mesma maneira, se o I for negativo, representa imagem invertida em relação ao objeto. Bora lá. Um homem situado a 2 metros do vértice de um espelho esférico visa sua imagem direita e ampliada 3 vezes. Se a imagem é direita, o A é positivo. A vale 3. O homem está a 2 metros do vértice do espelho. P igual a 2. Distância focal do espelho. A igual a F dividido por F menos P. F menos 2 está dividindo. Passa multiplicando. Fazemos a distributiva. 3F menos 6. O 3 multiplica ambos os termos. Este F que está aqui sozinho no mundo, do lado de cá, precisa passar para cá negativo. 3F menos F. Enquanto este 6 que estava negativo passou para o outro lado positivo. A gente tem que isolar a nossa incógnita. 2F igual a 6. Passamos o 2 dividindo. Distância focal deste espelho, 3 metros. Como o foco é positivo, não tinha anotado ali a letra B, foco positivo, espelho côncavo. Resuminho dos nossos sinais encontrados. Foco positivo, espelho côncavo. Foco negativo, espelho convexo. P' positivo, imagem real. P' negativo, imagem virtual. Imagem e ampliação ou aumento transversal linear. Se for positivo, a imagem é direita. Se for negativo, a imagem é invertida. Último exemplo desta aula. Diante de um espelho esférico, perpendicularmente ao seu eixo principal, é colocado um objeto luminoso a 15 centímetros do vértice, P igual a 15. Deseja-se que a imagem correspondente seja projetada no anteparo e tenha 4 vezes o comprimento do objeto. O A vale 4, galerinha, mas repara aí, ela é projetada, então é uma imagem real. E toda imagem real é invertida. Aqui dá muito erro, porque a pessoa olha aqui que o aumento é 4 e esquece que, como a imagem é invertida por estar sendo projetada, não coloca esse sinal de menos 4 e erra o exercício. Para achar a posição da imagem
E repara aí, a distância do anteparo ao vértice do espelho para que a imagem seja nítida. Mas repara, onde a imagem está sendo projetada? No anteparo. Então, na verdade, essa distância do anteparo nada mais é do que o nosso P'. Substituindo os valores. Já coloquei tudo aqui, galerinha. O A vale menos 4. O P vale 15. Esse 15 que estava dividindo multiplicou o 4. Ficou menos 60. Multipliquei simplesmente por menos 1 dos dois lados. Ficou tudo positivo. Maravilhosamente. P' igual a 60 centímetros. Então o anteparo se encontra a 60 centímetros do vértice do espelho. E repara, imagem real. Tem que ser. Para achar a distância focal do espelho, A igual a F dividido por F menos P. O A vale menos 4. A posição do objeto, 15 centímetros. De novo, o que está dividindo passa multiplicando. Fazemos a distributiva, menos 4 vezes F dá menos 4F. E menos 4 vezes menos 15 dá mais 60. Dessa vez, como menos 4 está negativo junto com a nossa variável, eu vou passar para o outro lado, vai ficar positivo e vai ficar 4F mais F. Resulta em 5F. Fazendo 60 dividido por 5, eu acho que a distância focal do espelho é de 12 centímetros. Aqui eu cometi uma pequena falha, não anotei a unidade de medida. Então, mas se você estiver fazendo uma provinha, segunda fase do vestibular, prova lá do seu professor, escreva: a distância focal é de 12 centímetros. Galerinha, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o like, deixe seus comentários, sugestões e dúvidas. Sua participação nos motiva a continuar. Valeu!